Boa noite, gente. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém. Vocês estão felizes? Estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com vocês? Mistério, isso aí é mistério. Assim eu espero. Vamos lá dar o início, dar continuidade à nossa exposição bíblica na carta de Efésios, no capítulo 5. Amém? Efésios, capítulo 5. Quem achou diz amém. Alguém pode ler, por favor? Irmãos, lembra do bizu que foi dado aqui? Todas as vezes que um texto começa com portanto, entretanto, logo, qual o significado disso? Alguém sabe? Sem ser o pastor, sem ser o presbítero. Perfeitamente. Dá um bolinho para a Paloma, tá, pastor? Toda vez que um texto começa com um portanto, entretanto, ou logo no início de um capítulo, isso ele está dando uma continuidade ao assunto anterior. Então, a gente percebe que Paulo ele está ainda tratando sobre um assunto no versículo 4. Beleza? Versículo 4 não, capítulo 4. Amém? E aqui no versículo 5 ele começa dando essa continuidade ao que ele estava dizendo no versículo anterior. Alguém pode ler para mim o último versículo do capítulo 4 e depois retomar? Pode ler do 4, depois de iniciar do 1 ao 7 de novo. Só para poder a galera entender mais ou menos. 4, último versículo do 4 e vai até o 7 do Efésios 5. Capítulo 4, o último versículo, e vai até o 7 do 5. Isso. A repetição é didática. A gente pode perceber, na leitura do texto, a gente percebe que o apóstolo ele fala sobre a maneira em que nos relacionamos uns com os outros. Ele trata também a respeito do perdão que recebemos do Senhor, né, e o amor dele conosco. E logo no versículo 1 do capítulo 5, nos aconselha a sermos imitadores, né? Que devemos fazer o mesmo. E ainda sobre imitar a Cristo, né? Segundo o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele fala mais a respeito no sentido de seguir a instrução, seguir a imagem, seguir aquilo que Cristo fez. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, lembra das atitudes de Cristo, de como Cristo viveu, de como Cristo tratou, de como Cristo falou, a paciência que ele teve com os fariseus, que teve muita paciência. Então, olham para Cristo e sigam o modelo deles. O nosso modelo de pessoa, de homem a se seguir, como cristão, é olhar para Cristo. Olhar para Cristo, Ctrl+C, Ctrl+V e começar a copiar e viver de forma com que Cristo viveu aqui. Por isso que hoje nós somos considerados como os cristãos ou pequenos cristos, porque cada vez mais buscamos tornarmos mais parecido com eles. Amém? A gente leu até o 7, né? Paulo, do 3 ao 7, Paulo na carta ele fala muito a respeito da imoralidade sexual, né? Ele bate sempre nessa tecla. E isso se dá por conta do contexto, né, da cidade. Alguém lembra o que acontecia na cidade de Éfeso? Sem ser o pastor e o presbítero? Isso aí mesmo. A cidade de Éfeso, ela era uma cidade onde tinha muita questão de sexualidade, né? Digamos assim, como que é? Idolatria, né? A gente, deusa Diana no romano, né? Ou Artemis no... É ele que gosta. Né? Isso dá por conta... Existiam cultos que eles faziam lá, né? Então, lá em Éfeso, já... Acho que, se não me engano, também tinha uma situação dessa em Corinto. Só que eu não sei se é tanto quanto tinha aqui em Éfeso, né? A galera... Eles se relacionavam ali abertamente, orgias,
Não sei nem se posso falar essa palavra. Né? Relações sexuais ali como uma forma de culto, né? Tudo que era referente à fertilidade era oportunidade para eles cultuarem e de uma forma ali, é complicado falar isso assim, libidinosa. Amém? Até aqui? Então, Paulo ele sempre está batendo nesse contexto, nesse fato, alertando a igreja de Éfeso por conta disso, de tomarem cuidado com a questão da imoralidade sexual, por conta do local que eles estavam inseridos e o costume que eles tinham ali naquela época. E eu acho muito engraçado porque isso, a gente olhando para o nosso século atual, né, os tempos de hoje, se em Éfeso já era normal, hoje já está está igualzinho, na verdade. Né? Porque eles, hoje em dia, tanto a mídia quanto algumas posições, eles sexualizam tudo. Até mesmo desenho de criança. Até mesmo desenho de criança. Você vê que você abre para assistir talvez algum filme e passa ali algo, né, sexualizado. É difícil demais ter que filtrar realmente muitas coisas para poder sentar com um filho ou filha para poder assistir nas televisões, porque hoje em dia está igual em Éfeso, já é normal. Né? A galera acha, hoje em dia, que realmente o sexo antes do casamento é uma coisa correta. Né? Pô, não tem nada a ver. Pelo menos tem que fazer o test drive, né? Que a galera fala. Né? Então, você vê que Paulo ele está alertando já a igreja de Éfeso por conta disso. O contexto deles era justamente isso. A igreja já estava inserida num local que para eles era normal. E hoje a igreja ainda continua inserida nesse contexto. Só que, como Paulo está alertando, e a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né, se aplica muito para a igreja de Éfeso naquele século, quanto também se aplica muito para a nossa igreja atual. Porque, por mais que o mundo aí fora proclame ou clame a normalidade da sexualização, a Bíblia, que é as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus para as nossas vidas, o que nós levamos e assumimos como fé e prática, nos orienta que não é dessa forma. Não é assim que devamos seguir e viver como eles. E Paulo vai falar que eles não são mais como os filhos das trevas e que eles devem se comportar, nós vamos falar um pouco disso mais à frente, como os filhos da luz. Amém? Até aqui? Vocês estão comigo? Falei muito rápido? Beleza. Alguém pode ler para mim aí, do 8 ao 20? Antigamente você estava mergulhado na escuridão, mas agora tem a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procure descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal, da escuridão. Antes mostre sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso diz: desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades neste dia de nova. Não haja de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor, coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque eu esqueci de pontuar de comentar aqui um fato muito importante. Porque o apóstolo Paulo, ainda falando sobre o contexto da imoralidade sexual, ele alerta que sobre esses, a ira de Deus vai vir também, né,
sobre a galera que vive dessa forma, né? Daquela forma libidinosa, né? Que o nosso presbítero Hélio me ajudou aqui na falta das minhas palavras. E Paulo ele nos orienta para que não sejamos participantes. Caraca, como é que eu posso ser participante? Eu não assisto vídeo pornô, eu não vejo Netflix aqueles vídeos. É só isso, a questão de participar de uma questão de imoralidade sexual? Não. Às vezes nós estamos inseridos numa rodinha ali e a galera está tratando sobre um assunto que você já sabe que não condiz com o caráter cristão ou aqueles assuntos que você sabe que não é para você estar participando. É justamente isso, cara, olha só, sai do meio dessa roda, não participa, não faz as mesmas coisas que eles fazem, não participam das mesmas conversas que eles participam, não praticam a mesma coisa que eles praticam, não é para você estar inserido nessa roda, porque às vezes a gente se priva, né, de dar um... Eu falo assim, tem gente que, né, fica meio assim de, pô, caraca, vou sair aqui porque às vezes busca a aceitação dos colegas e tudo mais, mas vale mais ser aceito por Cristo do que pelo mundo. Então, pô, se isso vai te denominar, ou se eles vão te denominar, pô, cara, tu é muito careta, ou se é muito radical, se é muito religioso, e se eu ser religioso é seguir uma ordem, uma doutrina bíblica, vinda direta de Deus para as nossas vidas, amém, tudo bem. O que eu não posso fazer é o que o apóstolo Paulo está dizendo, ser conivente com o assunto no qual hoje eu não era para eu estar participando, beleza? Paulo, aqui ele segue orientando a igreja de Éfeso a respeito de como agir, tendo em vista que agora eles não são mais, né, filhos da escuridão. Foram libertos e deviam viver de acordo com o que lhes foram apresentados, ou seja, com o evangelho, com o cristianismo. Não praticando, como já disse, as mesmas coisas que os filhos da escuridão, né? Mas, como dito no primeiro versículo, agindo como Cristo. O Hélio leu ali a respeito do desperta tu que dorme, né? Eu já vi várias campanhas, né, a respeito desse texto. Aí a galera começa a rir, né? Tipo, caraca, desperta, 7 semanas do desperta tu que dorme. Aí o cara lia um texto, irmão, nada a ver com o que estava se tratando com a exposição bíblica. Lia a mensagem, na verdade, ele só lia isso aqui, desperta tu que dorme, fecha a Bíblia. E fazia uma aplicação totalmente... Cuidado com as trocas de olhares aí. Mano, era muito engraçado. Então, inúmeras vezes a gente vê que, a gente já viu, né, essas campanhas, né, aí, essas semanas aí do desperta, tu que dorme, não sei nem que tanto sono é esse para que tem que se despertar, né? Mas você percebe que o que Paulo diz para eles é para que eles procurem discernir a respeito do que agrada e desagrada a Deus, né? Ele fala, como se tivesse assim, olha, toma cuidado, porque vocês podem cair no erro de fazer inconscientemente alguma coisa e estar desagradando a Deus. Pô, desperta aí, cara, você que está bisonhando aí algumas situações, então fique atento com relação a isso. Ou seja, fica ligado. Tipo, pô, se liga, irmão. Desperta aí, tá dormindo, tá dando mole, tá praticando aí algumas coisas e sem você perceber tá desagradando a Deus. Não tem nada a ver com... Enfim. Não seja como os insensatos, mas seja como os sábios. Paulo, ele tá orientando ainda ali, cara, cola com a galera, porque os insensatos, para eles, que vivem dessa forma, essa forma que eles vivem, para eles são a verdadeira... Eles se sentem libertos, né? Mas os sábios compreendem que isso é perigoso e pode levar à ruína. Quer ver um exemplo disso? Uma vez, estava trocando a ideia com um amigo, aí ele falou assim, pô, cara, até queria ir para a igreja e tudo mais, mas a igreja me priva de tudo, mano. Eu não posso fazer nada indo para a igreja. Pô, eu fico preso na igreja. Eu falei, aí que você se engana. É aí que você se engana. Porque o que você está vivendo, o que você quer fazer, te dá uma falsa sensação de liberdade. Você vive como insensato, pô. Está se sentindo liberto, quando na verdade é aí que você está preso. Por quê? O que é mais fácil? Você largar a sua vontade e fazer a vontade de Cristo, ou você continuar com a sua vontade
e do que fazer a vontade de Cristo? O que te prende? Ele, pô, mano, o que me prende é eu fazer a minha vontade, então você não está liberto. Já Cristo, não, mano, te liberta disso daí. Dessas coisas que você não consegue largar, Cristo te liberta. Quando você passa sair de filho da escuridão, e conhece o verdadeiro evangelho, passa a ser chamado como os filhos da luz, aí sim você está liberto. Então, ao contrário do que você disse, o evangelho não te prende. O evangelho não te aprisiona. O evangelho não põe essa carga sobre você. Muito pelo contrário, o evangelho ele te liberta daquilo que você não consegue se libertar sozinho. Amém? Amém mesmo? Aí vai falar a respeito da não vos embriagueis, que a gente beber uma aguinha aqui, quero ver se os irmãos estão ligados. Paloma é ligadinha, velho. Vivam sóbrios e procurem encher-se do Espírito Santo e rendam sempre louvores ao Senhor, né? Aí ele começa a tratar depois, nos versículos seguintes, a respeito de como, né, fazer isso. Vamos entrar num tema que já estudamos na nossa EBD, né? O tema familiar, a partir do versículo 22. Oi. Eu não estou ouvindo. Caramba! É o quê? Ele fala sobre remir o tempo. Ele vai começar a falar a respeito de eles priorizarem, ao invés de não se embriaguem com vinho, mas se enchem do Espírito Santo, pelo fato da questão de, toda vez que eu exagero um pouquinho ali no vinho, eu fico tão inconsciente, eu não tenho o controle de si, e o Espírito Santo, ele te enche, te deixa consciente das coisas. Ele vai tratar a respeito de vários assuntos, vai falar sobre a respeito de você fugir dessas coisas, se ocupando com as coisas de Cristo, sabe? Pode falar. Pode falar. Aproveita um pouco. Foi a versão que o Hélio leu, eu acho. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Esse aproveite todas as oportunidades, ele está linkado no versículo anterior, que é não digo sensatos, mas procure conhecer a vontade de Deus. No 15. Isso, como sábios. Aproveitando todas as oportunidades, como sábio, procurando fazer a vontade de Deus. Toda oportunidade que eu tenho de fazer a vontade de Deus é o remir do tempo. As pessoas dizem, não, hoje eu tenho que lavar a louça, fazer comida, depois vir para a igreja. Não é isso. Não é gestão de tempo. É porque, na minha opinião, gestão de tempo é um conceito utópico. A gente não gera o tempo, a gente gera a nossa vida. O tempo é uma constante todo dia de 24 horas. Mas não é essa questão de organizar a sua agenda. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades que você tem para quê? Para fazer a vontade de Deus. Cara, eu acho isso legal. Eu acho isso legal, não, né? Eu acho tudo legal. A gente estuda e fala assim, eu acho isso legal. Tu vai pegar vários estudos e vai falar, eu acho isso legal, eu acho isso maneiro. Tudo a gente acha legal na Bíblia, né? Hoje, né? Por mais que ela bata na gente, a gente gosta, né? Porque os insensatos que Paulo está falando aqui, e que os insensatos dos séculos presentes, vai olhar para a Bíblia e vai dizer que um monte de asneira. Como a Bíblia ela precisa ser atualizada com o século presente. A Bíblia ela precisa ser reescrita. Eles vão olhar com os óculos deles, a interpretação dele mesmo, para fazer com que a Bíblia diga o que ele quer ouvir. Só que essa é a maneira do insensato olhar para a Bíblia. Quer comentar? Do insensato olhar para a Bíblia. Já o sensato, ele já olha justamente dessa forma. Cara, a Bíblia é meu manual. Nela, eu vou ter a instrução de como servir e agradar a Deus. Se a Bíblia está falando A, caramba, então A mais A é A. Se a Bíblia está falando B, B mais B é B, então é B.
sabe? Então, a galera sensata, aquelas que buscam a viver de forma que, aproveitando as oportunidades, né? Ela vai ler a Bíblia trazendo aquilo tipo, pô, o que eu posso extrair daqui para aplicar na minha vida hoje em dia e viver de forma com que ela nos ensina e nos aconselha. Beleza? A Bíblia, ela é muito complexa. Eu não estou lendo. Porque a Bíblia, ela é toda conexa, né? Mas se tem um lugar que a gente consegue ver isso de forma bem clara no escrito paulino, que é muito coerente, é muito coeso, a mensagem dele é única, assim como toda a mensagem bíblica. Essa questão de insensatez, de nécios e ignorante, que Paulo vai chamar no livro de Romanos de irracional. E o conceito é o mesmo. Quando Paulo usa esses adjetivos, ele nunca está falando do ímpio. Ele está falando daquele que parece crente. Se porta como crente, se veste como crente, que até frequenta a sinagoga no tempo de Jesus ensino, mas na verdade não é. E Paulo, ele vai falar aos Romanos no capítulo 12, que, ó, os irmãos que estão compartilhando de Cristo, que apresenta o nosso corpo como sacrifício. Ele apresenta o nosso corpo. Esse é o culto que o Senhor está recebendo. Se a gente não faz isso, esse é o culto racional que o Senhor está recebendo. Se a gente não faz isso, o conceito lá de culto racional não é de culto organizado. Não é de oração, louvor, palavra. Não é isso. A racionalidade é, se você entende tudo aquilo que Deus fez por você e não se submete, você vive como um ser irracional. Você é um insensato. O sentido de insensatez, no espírito paulino, é saber a verdade e decidir não praticá-la. Você sabe qual que é a vontade de Deus e você decide não praticar. Eu gastei tempo, posso falar por mim, orando e perguntando a Deus, revela para mim qual é a sua vontade para mim. Gente, a Bíblia está dizendo, a vontade de Deus é que eu seja santo. Bom, se eu for trabalhar, eu vou ser santo no trabalho. Se eu casar, eu vou ser santo no casamento. Se eu for solteiro, eu vou ser santo na minha castidade. Se eu for médico, eu vou ser santo no hospital. A vontade de Deus é que eu seja santo. Então, eu, Paulo, gastei muito tempo fazendo essa oração da vontade de Deus, mas o que Paulo fala é que se você conhece, se você sabe o que você tem que fazer e não faz, você é nécio, é insensato e é irracional. Falando de casamento, obrigado, tá, pastor? O senhor sempre abrilhanta a aula com a sua teologia. Vai que a pizza sai aí, né? Falando em casamento, falando em ser santo no casamento, eu vou pedir para que um dos irmãos leiam do 21 ao 33. Agora que entra assim como a igreja está comigo aqui, assim também está com mulheres que sejam sujeitos a seus maridos. até o 33. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo as entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois de uma carne. Grande é este mistério, digo. Porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesma, e a mulher repreensível o marido. Irmãos, no estudo da vida familiar,
É um eita mesmo, né? No nosso ensino da EBD, falando sobre a família cristã, eu esqueci o tema, gente. O cristão é a família. Eu comecei dizendo uma grande verdade, que o homem manda e a mulher obedece. Tô brincando. Tô brincando, gente. Não é isso, cara. Sabe o que eu acho legal, além das outras coisas, inúmeras coisas que eu também acho legal aqui na Bíblia, é que o versículo 22 diz assim: esposa, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Só que o versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor... Fiquei até arrepiado, acho que estou com frio. Por temor a Cristo. Porque antes da esposa ser sujeita ao marido, e antes do marido também, porque tem que ser uma sujeitação mútua, tanto do marido com a esposa e da esposa com o marido. Não é só a mulher. Ô, mulher, porque tem a galera que fala assim, ó, a Bíblia fala que você tem que se sujeitar a mim, quieta. Fala nada, a gente brinca lá em casa que ela não tem que falar nada, né? Não, Paulo fala que a mulher tem que ficar calada. Exatamente. Exatamente. Então, existe umas ideias assim hoje. Eu vou entrar na exposição, né? Mas o Hélio ele gosta de uns assuntos polêmicos. Por quê? Eu já disse, né, que é bom ressaltar que a mulher, antes de se submeter ao marido, ambos devem se submeter uns aos outros. E que essa aqui é uma das questões que traz um grande problema para a ideologia do feminismo. Por quê? Se você chegar para uma mulher aí, sabe, devota à ideia do feminismo, e falar para ela que ela deve ser sujeita ao marido, irmão, ela vai tirar o tamanco dela e acertar a tua lata. Só que elas acham que a Bíblia está colocando a mulher numa posição inferior ao do homem. Só que não é verdade isso. Isso daí é uma grande inverdade. A Bíblia ela coloca tanto o homem quanto a mulher no mesmo patamar. A Bíblia ela não faz diferenciação. Óbvio que ela, segundo Paulo, né, o homem é uma figura dentro do lar, não vou dizer assim autoritária, mas de liderança. E isso, tudo bem. Mas a mulher também tem o seu papel. Só porque o homem é o líder da casa, não quer dizer que a mulher é inferior a ele. Não tem nada a ver isso. E se você quiser se aprofundar, o Hélio já pediu para eu falar isso lá, né, dando um spoiler. Se vocês quiserem se aprofundar a respeito da ideologia feminista, da Simone de Beauvoir, que, né, prega tudo quanto, fala tudo quanto ao contrário da Bíblia, você pode caçar o Hélio ali e a Michelle, que eles vão tratar desse assunto. Então, quando Paulo está falando aqui, lembra no versículo anterior, ele fala, sejam cheios do Espírito Santo e tudo mais. Qual a forma da mulher ser cheia do Espírito Santo? Seguindo, obedecendo o que a Bíblia ela já diz, sujeitando ela tanto ao marido quanto o homem também sendo sujeito a ela. Só que, vejam bem, são muitas vertentes num só assunto. Porque a Bíblia ela orienta que a mulher tem que ser submissa a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. A mulher ela não deve se submeter a um homem que agride ela verbalmente, que agride ela fisicamente, que aprisiona ela, que joga uma carga nela absurda. A esse tipo de homem, que não é um homem bíblico, a mulher não deve se submeter. Se ela está sendo agredida, existe o 190. Pega ali o seu celular, diz que o 190 é passivo de denúncia. Porque Paulo vai dizer, está falando ali a respeito do papel da mulher, mas tem o papel do homem também. Pô. O homem tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. O homem tem que oferecer para a sua esposa o amor sacrificial. O que é um amor sacrificial? É se sacrificar de fato pela sua casa, pela sua esposa, assim como Cristo
se entregou pelas nossas vidas. Olha o que ele está falando. Cadê? Versículo 32. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Pode falar? Quer perguntar? Entender. Como se diz, se sujeita a mulher, se sujeita ao homem, o homem se sujeita à mulher, assim como a igreja se sujeita a Cristo. É isso aí. Pode falar. Essa palavra Sujeitar. descentralizada, chamada submissão. Algumas traduções vão dizer sobre a submissão da mulher sobre o homem. A questão é, a mulher está debaixo da mesma missão do homem. Por isso que o César também falou que a questão do homem e a mulher têm seus papéis de forma diferente para ser executado no casamento. Quer dizer que o cara vai precisar da mulher e tudo mais. Só que esse homem e a mulher estão debaixo da mesma missão. E aí a mulher se sujeita ao líder, no caso do marido dela, quando essa mesma entende e vê a clareza da missão que o homem está executando ali, que é o quê? Mostrar o amor de Cristo para com a igreja como é Cristo. É muito, está problemática porque assim, esse termo foi utilizado de forma pejorativa durante muitos e muitos anos. Assim, o mando e a mulher obedece. Aí a galera fez aquele daquela novela lá, e achava que era aquilo. É isso, mas a Bíblia é totalmente contra isso. Jesus sempre bota a mulher num papel não de coadjuvante, como mulheres acreditam que seja. Isso aí, porque ela é auxiliadora, Ajudadora. Alguém que vê algum problema em servir a Cristo? Alguém vê algum problema em servir a Cristo? Por que não? Oi? Esse é o sentido da mulher cristã. Esse texto aqui é um daqueles que a epígrafe do César foi perfeito na leitura. A epígrafe atrapalha a gente entender. Ele foi perfeito porque ele começou a leitura do 21. E o assunto não começa no 22. Tudo bem, essa divisão aqui de versículos, ela era no século XIII. E a epígrafe entrou no século XVIII. Quando essa divisão aqui de versículos e capítulos, que serviram para nos ajudar em alguma direção de trabalho, entraram, o texto bíblico de Paulo não foi escrito assim. Então Paulo está falando lá, cantem cânticos espirituais, salmodiem, sirvam uns aos outros, vós mulheres se sujeitem uns aos outros, vós mulheres se sujeitem aos vossos maridos. Então a igreja se sujeita a Cristo, nós não temos problema em se sujeitar a Cristo, entendendo que Cristo entregou sua vida por nós. Da mesma forma, a mulher cristã não vai ter problema de sujeitar ao marido. Só que esse é o problema. A epígrafe do texto ela começa a sujeição no 22. Só que a sujeição de fato começa no 21. A mulher se sujeita ao marido respeitando. O marido, por sua vez, se sujeita à mulher amando. O texto todo é sobre sujeição. O texto todo é sobre servir. Ah, mas como assim? Isso quer dizer que Cristo serviu a igreja? Sim, Cristo nos serviu. Ele foi pregar uma cruz no nosso lugar. Ele estava lá e fez-se servo de todos. Então, o texto todo esse bloco é sobre sujeição. Não é só a mulher sendo submissa ou sujeita ao homem, a palavra que você preferiu. É o homem também sendo submisso e sujeito à mulher. De que forma? Amando e indo para a cruz, como Cristo foi pela sua igreja. E aí, da mesma forma que a igreja vê todo o sentido em ser submissa a Cristo, uma mulher cristã vai ver todo o sentido de ser submissa ao seu marido, tendo em vista que ele vai para a cruz todo o dia por causa dela. Vamos lá. Alguns de vocês aqui, né, gostam, eu pelo menos não, de passar dias e dias, talvez, sem comer e beber água? Estaria ele descuidando do seu próprio corpo, né? Até porque sem comida até vai, mas sem a água, a gente não vai durar tanto tempo. E Paulo ele já está falando isso, olha, o marido
ele tem que cuidar e amar a mulher igual ele cuida do seu próprio corpo. Aqui no versículo 29. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Então você vê que, ao contrário do que se diz ou se pregam aí fora hoje em dia a respeito da vida familiar bíblica entre o marido e a mulher, né, que a igreja que a Bíblia é uma Bíblia machista, que é uma Bíblia que eleva os homens e subtrai ali a mulher. A Bíblia ela põe a mulher sobre uma submissão de uma forma errada sobre o homem, como se a mulher fosse inferior. Só que você percebe na leitura sagrada que o tempo todo que é totalmente ao contrário. Você vê que Paulo ele tanto orienta a mulher de fato, a servir ao marido, e o marido, de fato, a servir e a cuidar da mulher. Eu estava conversando com o colega, eu falei assim, cara, é muito fácil, é muito mole ser um marido não cristão, pô. É muito fácil, difícil, realmente, é você ser um marido bíblico, um cara que se doa. Porque eu digo que é fácil? Porque o cara que não tem não quer ter esse compromisso, ele vai se dizer conservador, e vai ter 6, 7 casamentos. O cara vai se declarar pastor e conservador com 8 famílias. E aí fica meio desconexo com o que a gente vê na Bíblia, né? Fica meio complicado. A gente vai ver que, já falamos aqui, eu não vou ficar repetindo, que a galera fala que não, a Bíblia quer colocar a mulher sempre abaixo. Não, não é isso. É a mulher servir ao marido como serve a Cristo. O homem servir a mulher, cuidar da mulher como serve a Cristo. Como cuida do seu próprio corpo. E falando a respeito do versículo anterior, como Paulo está falando, para sejam cheios do Espírito Santo, a gente percebe que a mulher e o homem são cheios, de fato, do Espírito Santo, fazendo justamente essas coisas. Por quê? Não adianta a mulher cuidar da igreja, viver, fazer as coisas da igreja, e em casa, irmão, a mulher ser uma... Qual o nome aí? Jaburaca que se fala? Eu não sei o nome, né? Esse adjetivo aí que a galera dá uma... Fala aí. Antigamente, muitas famílias descritas com esse que você acabou de falar. Que a mulher, ela tudo tinha que fazer. Tanto a mulher quanto o homem. Não, mas a maioria das vezes também a mulher. Porque ela largava a casa e ia cuidar das coisas da igreja, limpar a igreja. Às vezes entra numa consagração, sai em outra, e aí o filho está advogado, as coisas não estão sendo feitas. Não compreende inteiro essa parte. Aí depois o diabo que destruiu a família. Porque mesmo assim você tem que ver, a mulher casada cuida do seu lar. E a solteira cuida da casa do Senhor. Você pode até cuidar das coisas do Senhor. Mas você sendo casado, você tem que cuidar da sua casa. Porque se você não cuidar da sua casa, você está destruído. Servir a Deus e servir a casa sempre vão andar de mãos dadas. Quem não serve um, irmão, não serve o outro. E assim, em relação ao marido, eles falam, muitas das vezes, antigamente o pessoal falava, de submissão, e a minha palavra é a última. O homem sempre feio. Sim, senhor, sim, senhora, não, senhora. Às vezes até você ficar com opinião no seu cabelo, Mas sabe qual é o problema disso? A má interpretação do que está dizendo. Ignorância e justamente isso. Já começa lendo, fazendo a leitura a partir do versículo 22 e esquece o contexto. O coração não convertido também. Os caras acham que ele fala que a última palavra dele, ele é Deus. A última palavra não é ele. O coração não convertido. Orgulho, vaidade, soberba, prepotência. Isso tudo revela o coração não convertido. Infelizmente, no contexto do que a gente vê, essa colocação aí é da igreja sobre a
aceitar o marido que trai, o marido que bate. Antigamente, era assim que se Calma aí. Eu não entendi. Aham. falar de sujeitar ao marido era uma questão feminista, não só feminista. Isso dentro da igreja, a gente já ouviu em outros lugares e outras pregações, começar no versículo 22 e não no versículo 21. E colocar uma mulher que quer aceitar tudo. Isso daí eu já ouvi em inúmeros lugares, não foi só assim, da norma para fora, não, dentro do contexto bíblico, sabe? Uma convivência, entre aspas, bíblica, de dizer que a hora que vai mudar, a hora que é eu, baseado nisso daqui. Que o Espírito Santo vai mudar. Ele está falando que Deus evangelizou de Moisés, evangelizou Deus. Então, eu usei. Não é cristão que se diz leitor da Bíblia que é aplicado a Deus. Isso aí que é complicado, porque assim, a gente vê algumas substanciações acerca de temas, principalmente desse delicado, porque assim, foram pessoas que criaram sofismas, aquelas mentiras que com o passar do tempo foram se tornando verdade. Então, assim, hoje, para você acabar com esse sofismo, você tem que lançar um fundamento novo, mostrar de fato como é o contexto bíblico, a fala bíblica para você ir lá, jogar a casa para baixo e reconstruir, exatamente. Eu ia falar, o Samuel gosta muito de usar esse exemplo, né? Da reconstrução. Realmente, o que você falou, isso é verdade. Eu já ouvi muito isso. Assim, não falo, caraca. Mas eu já vi vários exemplos disso que você falou, sabe? Mas o problema disso tudo é, além da falta... É porque eu vou correr, porque eu tenho 26 segundos. Posso ir mais 5 minutinhos? Além da falta do conhecimento bíblico, o que acontece? A gente chega assim, caraca, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. É o livro mais lido do mundo e menos lido pelos cristãos. Porque a galera não buscava ler a Bíblia, entender a teologia, a Sagrada Escritura, mas ouvia ali... o tempo aqui. Desculpa aí, pastor. Mas ouvia ali tipos como isso aí que você falou e acreditava. As mulheres realmente acreditavam de que ia dar jeito, só que, cara, a mulher estava sofrendo dentro de casa. Você vê hoje em dia coisas que estão acontecendo também, bem piores. Não vou falar que uma agressão não é ruim, mas coisas piores, um abuso sexual, sabe? Além de agressões, abusos sexuais e inúmeras coisas. E algumas igrejas acobertando, né, o sexo pode ser chamado de igreja, porque eu acho que a igreja de Cristo mesmo não acoberta esses tipos de atitudes imorais, porque imoralidade é tudo aquilo que é imoral contra a palavra do Senhor. Se eu faço algo que não condiz com o evangelho, eu estou sendo imoral com aquilo que a Bíblia está dizendo para mim. Então, se eu agrido minha mulher, eu estou sendo imoral. Não está só no âmbito de sexo. Tudo que não condiz, todas as atitudes que não condiz com a moral bíblica, e eu faço contra a moral bíblica, é imoral. Sabe? Então, tem igrejas, lugares que acobertam coisas que não podem nem ser citadas. Sabe? Por quê? Porque jogam um peso, jogam um jugo, pegam um texto assim, sabe? Colocam como se o pastor fosse, de fato, quase o Deus da igreja. Só que não é, gente. A Bíblia, ela nos mostra que o homem tem o seu papel, como a mulher também tem. E o papel do homem é simplesmente servir e amar como Cristo amou a igreja. Quando que você viu Cristo batendo na igreja? Quando que você viu Cristo ofendendo a igreja com palavras? Você vê João Batista chamando os fariseus de raça de víboras. E você vai ver que mesmo os fariseus testando a paciência de Cristo, Jesus Cristo, eles enfrentava eles com a palavra. Mas não chegava pô, caraca, sai daqui, agredir, sair no tapa. Não! Ele teve toda a paciência e confrontava ele justamente com o eu sou, né, Eric? Ele diz que eu sou, e a galera pega a pedra. Tu não é, não. Não, ele é sim, sabe? Então isso é o que a igreja atual,
hoje em dia, né, essa igreja que está sendo reconstruída, reformada novamente, precisa entender que, e a galera aí fora com essa ideologia do feminismo, precisa entender que o homem tem seu papel e a mulher também tem seu papel e os dois andam lado a lado. O homem não é maior do que a esposa. A mulher também não é maior do que o seu marido. A Bíblia, Cristo, coloca ambos um ao lado do outro, pareado. Beleza? Vamos aos comentários? Além de mais outros? Alguma dúvida? Fala aí. Não, vai parar de gravar. Gente, fora isso aí, alguma dúvida? Beleza até aqui? Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres?